30 aqui no seu canal 39.1 da TV Câmara e canal 23 na NET. Em outros estados, através do canal do YouTube Segurança do Trabalho na TV, trazendo informações e dicas sobre prevenção em saúde e segurança do trabalho para você, trabalhador que está aí em casa. E o nosso convidado de hoje é o Dr. Rodrigo Dalboni, da OAB Seccional Paraíba. E o nosso convidado de hoje, como já foi falado, o Dr. Rodrigo Dalboni, advogado da OAB, conselheiro estadual da Seccional Paraíba e também presidente da Comissão da Justiça do Trabalho da OAB da Paraíba. Seja bem-vindo, Dr. Rodrigo Dalboni, ao programa Segurança do Trabalho na TV, o primeiro programa de segurança do trabalho em TV aberta do nosso país. Muito obrigado pela sua participação. Muito boa tarde, Nivaldo, e a todos que estão nos assistindo. Para mim é uma grande honra estar aqui hoje conversando contigo sobre esse tema fundamental que é a segurança do trabalhador. E claro, não poderia ser diferente, a OAB tem que estar dentro desse tema, tem que estar junto desse debate. Afinal de contas, interessa a todo trabalhador e a todo cidadão brasileiro. Ok, seja bem-vindo. E falando em OAB, eu faço a pergunta, a reforma trabalhista já faz um bom tempo. Qual o impacto que trouxe para nós, trabalhadores do nosso país? Veja bem, Nivaldo, a reforma trabalhista ela foi implementada efetivamente em novembro de 2017. Nós já temos pouco mais de um ano da efetiva aplicação das novas normas das regras trabalhistas. E numa visão bastante clara e bastante prática, o que se observa nesse período é que a intencionada mudança nas regras trabalhistas, visando um aumento do número de vagas de emprego, tão anunciadas pelo governo Temer à época da implementação dessa reforma, na prática não aconteceu. O que nós vemos, na verdade, Nivaldo, é que a reforma trabalhista, na prática, ela trouxe uma barreira verdadeira para que muitos dos trabalhadores deixem de ingressar na Justiça do Trabalho buscando seus direitos e, naturalmente, busca uma espécie de uma flexibilização de alguns pontos das leis do trabalho que há muitos anos foram constituídas, foram criadas e vinham sendo mantidas e que houve sim uma flexibilização, ou seja, com a reforma trabalhista, normas que efetivamente denominavam-se como normas garantidoras de um trabalho seguro, garantidoras de uma prática que já vinha sendo implementada, inclusive por métodos experimentados, como as normas regulamentadoras, na prática foram colocadas em segundo plano. E que, submergindo-se a essa regra, interesses até às vezes capitalistas, em detrimento de normas que são claramente devidas ao trabalhador. Então esse debate, esse tema que nós estamos trazendo é de fundamental importância e para mim é muito importante estar aqui debatendo contigo esse momento. E um dos pontos mais críticos que, na minha opinião, eu como técnico de segurança do trabalho, como prevencionista, foi a questão de uma mulher grávida no ambiente insalubre. Doutor, isso sinceramente, isso é o cúmulo do absurdo. Olha só, Nivaldo, a nossa lei maior, que é a Constituição Federal, em vários dos seus artigos, ela garante e determina que seja implementada medidas para que o trabalho, em especial da mulher e em especial da mulher gestante, seja garantido e preservado. Nós temos as normas regulamentadoras, né, a NR15 e a NR16, que são normas que foram concebidas, que foram criadas pelo modo empírico, ou seja, com o passar dos anos, trouxe-se regras para que fosse feita uma garantia ao trabalho, para que o trabalho fosse menos perigoso ao trabalhador. Porém, com a implementação da reforma trabalhista, esse é um dos pontos muito críticos da reforma, que é a oportunização do trabalho insalubre para mulheres gestantes e mulheres lactantes. Algo, Nivaldo, que era totalmente rechaçado, era proibido
o empregador exigir da trabalhadora gestante ou que estivesse lactando a execução de atividades insalubres ou perigosas. Até, inclusive, empiricamente falando, como eu mencionei, isso é retrato de vários estudos e vários anos e várias consequências de fetos que nasceram com deformidade, em razão de mulheres estarem expostas a alguns agentes causadores, inclusive da insalubridade. Então, com a reforma trabalhista, agora cabe à trabalhadora apresentar um atestado médico onde esse médico diria que aquela trabalhadora não pode mais exercer atividades insalubres. E algo que é muito até danoso à nossa sociedade, Nivaldo, é a interpretação da motivação dessa alteração legislativa. Porque na época da reforma trabalhista, alguns lobbies empresariais atuaram em determinados pontos da mudança. E esse ponto da mudança foram os lobbies das empresas que trabalham com prestação de serviço. Porque muitas das prestadoras de serviço, por exemplo, aquelas mulheres que fazem limpezas em empresas públicas ou mesmo em empresas em geral de iniciativa privada, são terceirizados. E a maior parte das atividades dos terceirizados são atividades que são, por exemplo, de limpeza de banheiro, limpeza de áreas externas ou mesmo contato com produtos insalubres. Então, o lobby das empresas prestadoras de serviço fez com que a regra mudasse para implementar agora obrigações para que a própria grávida ou a lactante apresente um documento. Esse tema, Nivaldo, ele foi tão tido como algo depreciativo que logo depois da aprovação dessa reforma, o presidente Michel Temer, ele que apresentou essa proposta, ele também apresentou uma medida provisória para atenuar os efeitos devastadores, porque foi aprovado. A proposta para que as gestantes fizessem atividades insalubres foi aprovado pelo Congresso. E isso gerou algo tão insensato que foi apresentada uma medida provisória, que é a medida provisória 801, que infelizmente caiu, ou seja, perdeu a eficácia, porque a medida provisória ela tem um tempo de eficácia para que o Congresso vote aquela medida provisória. E como se fosse cômico, essa medida provisória caiu, então hoje continua a regra da trabalhadora ter que apresentar um atestado médico para que ela não execute atividades insalubres ou periculosas. A reforma trabalhista também, Nivaldo, se você já me permite, sim, fica à vontade. Ela trouxe também algo que nós entendemos também como muito depreciativo ao trabalhador, que é a possibilidade de negociação do percentual, do índice pago pelo empresário ao trabalhador que executa atividade insalubre ou periculosa. Atualmente, com a reforma trabalhista, possibilita-se uma flexibilização desses índices, que vão, no caso da insalubridade, de 40% um grau máximo a 10% o grau mínimo, que é o grau de incidência da insalubridade, ao momento que o trabalhador esteja exposto. Então, com a reforma trabalhista, Nivaldo, pode acontecer do empresário exigir, inclusive no momento da contratação, que haja um acordo, que o trabalhador assine um documento possibilitando a mudança do nível da insalubridade, por exemplo, de 40 para 10. Então, assim, o que nós entendemos é que essa reforma trabalhista, na prática, inclusive para o universo da medicina e segurança do trabalho, ela não respeitou as regras basilares que, inclusive, foram esculpidas pelo Ministério do Trabalho durante muitos anos, Nivaldo. O Ministério do Trabalho ele vem fazendo um trabalho fundamental de criação de normas infralegais, que a gente chama que são normas regulamentadoras, para que aquilo que na prática seja mais adequado regulamente a lei. E com a vinda da reforma trabalhista, um trabalho de muitos anos foi colocado por água abaixo, escanteando-se, de certo modo, a NR, que é a norma regulamentadora, trazendo para dentro do universo empresarial vantagens e, inclusive, a possibilidade agora do empresário escolher qual empregado que é mais interessante para ele. Por exemplo, até então, uma mulher ela era menos interessante para um empresário que trabalhasse com empresas de prestação de serviço, porque mulher fica grávida e a grávida não pode executar aquelas atribuições
que infelizmente têm contato com questões insalubres. Agora, com a reforma trabalhista, esse empecilho já não existe mais. Por quê? Porque agora a grávida, ela pode continuar limpando o banheiro, ela pode continuar tendo contato com produto químico, porque a lei hoje permite. Então nós estamos à frente, Nivaldo, de algo muito perigoso, e nós que vivenciamos a realidade do mundo do trabalho, e você que é uma pessoa que eu parabenizo muito pelo seu trabalho na defesa das regras de segurança e medicina do trabalho, nós temos que embandeirar essa missão. Verdade. E tocar à frente esse cenário que está acontecendo. Isso. Para que as regras que foram incutidas pela reforma trabalhista, que inclusive é de bom ouvido a gente trazer à tona também, que o judiciário não está aplicando a reforma trabalhista, porque não é porque existe uma lei, Nivaldo, que o juiz ele está obrigado a aplicar aquela lei, porque nós temos uma lei maior, que é a Constituição Federal. Então a Constituição Federal, ela traz obrigações ao empresário para fazer com que o trabalho seja seguro, em que pese a CLT venha dizendo que uma gestante pode fazer trabalho insalubre. Nós temos a Constituição Federal, que diz que o empregador tem uma função social de manter o empregado alinhado com o trabalho seguro e com dignidade. Então, na realidade, passados pouco mais de um ano da implementação da nova lei trabalhista, o que nós vemos, Nivaldo, num panorama geral, é de que a reforma trabalhista ela veio para precarizar as relações, em especial em desfavor para o trabalhador, em especial para a trabalhadora que sofre com essas questões de desprestígio legislativo. Inclusive, nós tínhamos a previsão de um período para a mulher que está gestante, que está lactante, para a amamentação, esse período foi retirado. A possibilidade agora de negociação de jornada e implementação, inclusive, Nivaldo, de períodos agora, onde teria períodos em que eu tenho acesso à insalubridade e períodos que eu não tenho acesso à insalubridade. Então, assim, é como se a gente falasse assim, no mesmo dia do trabalho, a pessoa ela estaria exposta a momentos de insalubridade. E nós sabemos que a insalubridade ela é medida não somente por um momento de exposição, mas pela dosimetria, isso, pelo quanto de contato que aquele trabalhador é exposto aos agentes que depreciam a realidade do trabalhador. É isso aí, todos os trabalhadores que estão em casa nos assistindo, olhe bem o que aconteceu. Reforma trabalhista, precarizar mesmo o ambiente de trabalho. Estamos conversando com o Dr. Rodrigo Dalboni, presidente da Comissão da Justiça do Trabalho da OAB Paraíba. Doutor, o senhor falou sobre adicional de insalubridade e periculosidade. É vantajoso para o trabalhador receber? Muitas das vezes, às vezes, o próprio trabalhador ele quer receber esse adicional. É vantagem? Olha só, Nivaldo, nós vivemos um cenário laboral no Brasil tão depreciado, tão depreciativo, inclusive, que o trabalhador às vezes vê como algo positivo o fato dele estar exposto a um agente depreciativo da sua realidade, porque ele vai ter uma remuneração um pouco maior. Então, na verdade, o que nós observamos é que o pagamento desse benefício, desse adicional, na verdade, ele não tem que estar vinculado com uma melhor qualidade de vida financeira do trabalhador, mas sim para fazer com que o empregador entenda que aquele trabalho ele custa mais caro e que o empregador, na verdade, ele tem que aplicar medidas para que aquele trabalho não mais seja insalubre ou periculoso, em que ele tenha, na realidade, Nivaldo, a obrigação de eliminar os riscos ocupacionais. Ok, vamos ao intervalo e voltamos já com o nosso programa Segurança do Trabalho na TV, conversando com o Dr. Rodrigo Dalboni. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Pessoas com deficiência intelectual levam mais tempo para aprender. Mas isso não significa que sejam incapazes. Elas podem e devem estudar e trabalhar. Existem mais de 200 tipos de deficiência intelectual. A síndrome de Down é uma das mais conhecidas. Não
Não seja superprotetor. Se a pessoa com deficiência for uma criança, trate-a como criança. Se for adulto, trate como adulto. Ao pedir alguma coisa, se ela não conseguir fazer, mostre um modelo e certifique-se de que foi compreendido. E o mais importante, respeite o ritmo dela. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Decreto legislativo. Regula matéria de competência exclusiva do Poder Legislativo, sem que haja necessidade de sanção do prefeito da capital. Leis curiosas pelo mundo. Você sabia que numa cidade do Canadá é proibido capturar peixe com as mãos? Tem também uma cidade na Inglaterra que não permite beijos nas estações de trem. Ah, e em Haifa, lá em Israel, você não pode levar de jeito nenhum um urso para a praia. Existem leis que você não conhece, mas as de João Pessoa você pode conhecer. Acesse o site da Câmara Municipal e veja todas as leis municipais e os projetos que estão em tramitação na Câmara. Transparência é cidadania e a gente leva isso a sério. Estamos de volta com o nosso programa Segurança do Trabalho na TV. Todos os sábados, a partir das 10h30 da manhã, aqui no seu canal 39.1 da TV Câmara e na NET, canal 23. Em outros estados, você acompanha pelo canal do YouTube Segurança do Trabalho na TV. Siga nosso Instagram, @SST na TV. Estamos conversando com o Dr. Rodrigo Dalboni, ele que é presidente da Comissão da Justiça do Trabalho da OAB Seccional Paraíba. Doutor, você falou em reforma trabalhista e parece que é tudo combinado. Vem aí a reforma da Previdência. Parece que está tudo combinadinho, né, doutor? Olha só, Anivaldo, nós tivemos agora a apresentação pelo governo federal da proposta, chamada Proposta de Reforma das Regras da Previdência, né? E é natural porque uma regra está interligada com a outra. E da mesma maneira como eu mencionei que a reforma trabalhista ela trouxe uma visão precarizante, realmente precarizante para as relações de trabalho, a reforma da Previdência ela vem em comboio com isso, porque a reforma da Previdência, a ideia dela é fazer com que o trabalhador, que hoje é aquele contribuinte, ele torne-se uma pessoa que contribua para si mesmo, aonde o sistema previdenciário, ele seja, que hoje o sistema é um sistema do regime geral, onde existe um colchão social para aquele trabalhador que faz a contribuição, ele contribui para o regime geral. A ideia da reforma da Previdência, Nivaldo, é fazer com que o trabalhador ele contribua para si. E aquilo que ele injeta para ele no sistema vai ter uma retribuição para ele no futuro. E vinculado às normas da Medicina e Segurança do Trabalho, também da mesma maneira, porque a reforma da Previdência, Nivaldo, ela traz consigo também traços de mecanização da ideia do trabalhador, aonde questões de contribuição e a forma da constituição do capital da Previdência é alterado. E um ponto muito gravoso que a reforma da Previdência traz, Nivaldo, para o universo do trabalho, ela elimina as aposentadorias especiais, né? Hoje nós temos em vigência as aposentadorias chamadas especiais, ou seja, todo aquele trabalhador que exerce atividades, por exemplo, com energia elétrica, com atividades de contato com agentes biológicos, agentes químicos, ou poeira, ou calor em excesso, ou seja, aquele trabalhador que hoje recebe a insalubridade ou recebe periculosidade, quando ele é demitido da empresa, a empresa fornece para ele um documento chamado PPP, que é o Perfil Profissiográfico Previdenciário, que faz com que quando essa pessoa for se aposentar, ela apresente esse documento e ela tenha uma redução do tempo de contribuição. Com a reforma da Previdência, acaba isso. Então quer dizer que com a reforma tira totalmente. Totalmente, porque agora a figura da aposentadoria especial acaba. Independente, Nivaldo, se a pessoa executou uma atividade que foi degradante, por exemplo, a pessoa que trabalhou com radiação,
ou a pessoa que trabalhou com energia elétrica, com explosivos. Essa pessoa hoje, ela tem uma redução do tempo de contribuição, como também acontece com os professores, porque os professores, eles estão expostos muito mais do que outros trabalhadores, então eles teriam uma aposentadoria chamada especial. A redução do tempo do trabalhador que está em regime de exposição é reduzida, só que com a reforma da Previdência, com essa proposta, esse tipo de aposentadoria se extingue, acaba, tendo que o trabalhador contribuir na regra que eles estão colocando, 35 anos e tendo 65 anos de idade, no mínimo o homem. E um outro ponto também, que é muito gravoso também na minha leitura, é a reforma da Previdência no ponto das aposentadorias por invalidez, Nivaldo. Porque, veja bem, tanto os benefícios do auxílio-doença normal ou auxílio-doença acidentário, eles são garantias que esse trabalhador tem porque ele contribuiu para o sistema. Se ele contribuir para o sistema, na hora que esse trabalhador precisa, às vezes de modo antecipado, antes da sua aposentadoria, ele tem que ter acesso a um benefício. Essa é uma garantia. E com a reforma da Previdência, essa garantia se acaba. Porque agora, a aposentadoria por invalidez, agora, Nivaldo, ela tem uma redução do valor do benefício, que pode chegar a 60% pela proposta do salário de benefício, mesmo que a pessoa contribua com o teto. Então, se o governo federal pretende retirar privilégios, eu questiono ao telespectador do nosso programa, Nivaldo, qual é o privilégio que tem a pessoa que se acidentou no trabalho? Para estar buscando hoje uma aposentadoria por invalidez, significa dizer que ela se acidentou no trabalho. Verdade. Ou é porque ela está inválida por alguma questão de saúde. Então eu te questiono, qual é o privilégio que um trabalhador desse tem? Nós temos, na verdade, Nivaldo, que olhar a Previdência como algo que tem que ter uma função social. A Constituição Federal, eu volto a mencionar, ela tem artigos específicos que determinam que a Previdência Pública ela tem papel social, em especial vinculado ao trabalhador, porque em todos os momentos o custeio da Previdência é vinculado ao trabalho. Né? Então, além das contribuições sociais, a forma de custeio da Previdência é por meio do recolhimento feito pelos trabalhadores. Então, o sistema ele é superavitário, não há motivo para se ter essa reforma depreciativa dos direitos dos trabalhadores, em especial com relação à medicina e segurança do trabalho, porque há a clara precarização da relação, inclusive do trabalhador. Então, imagina só, Nivaldo, um trabalhador que vem exercendo as atividades na empresa e ele ganha um salário de R$5.000. Um exemplo, certo? Então, passada essa reforma da Previdência, esse trabalhador que por acaso sofra um acidente, tá certo? Hoje, ele, a depender do nível da contribuição dele, e se for um acidente do trabalho, o benefício dele vai ficar quase equiparado ao valor do salário dele. Próximo de 90% do salário de benefício é do salário principal da pessoa. Com a reforma da Previdência, essa pessoa teria somente 40% do valor, ou seja, próximo de R$2.000. Então é natural que esse trabalhador teria, pelo fato de ele ter sofrido um acidente, às vezes do trabalho, ele ficar inclusive desamparado socialmente. Então, o que nós temos que ter, Nivaldo, nesse nosso diálogo, é que a reforma da Previdência, ela impacta também no mundo da segurança do trabalho. E o trabalhador tem que estar atento para esses pontos, tem que estar atento para que, será que existe mesmo a necessidade dessa mudança? Será que existe mesmo a necessidade dessa precarização? Por que nós temos que precarizar as normas? E outra, as normas de medicina e segurança do trabalho, Nivaldo, que são as NRs, são normas específicas que foram projetadas por pessoas capazes, por engenheiros, por técnicos de segurança do trabalho, que vivenciam a prática do dia a dia e empiricamente sabem aquilo que pode dar problema e não pode. E a norma regulamentadora, ela está para isso. E a insalubridade, ela é escudada, ela é embasada na norma regulamentadora número 15, enquanto a periculosidade, ela está determinada na norma regulamentadora número 16. Então, são regras que foram construídas pelos técnicos de segurança do trabalho, pelos engenheiros de segurança do trabalho e que visam uma melhor qualidade do trabalhador e que estão sendo sobrepassadas, inclusive com a reforma da Previdência, porque ela faz hoje, Nivaldo, com que o recolhimento do que é vertido para a Previdência não mais seja implementado em favor do regime geral.
né? E, inclusive esse regime que estão tentando implementar, que é o regime de capitalização, faz com que hoje o trabalhador, ele auto-recolha para ele mesmo. Inclusive o trabalhador, Nivaldo, passando essa reforma da Previdência na modalidade como ela está colocada, esse regime de capitalização vai fazer com que o trabalhador ele escolha se ele vai querer recolher para o sistema geral ou se ele vai querer recolher para um sistema chamado capitalização, que na verdade capitalização é a previdência privada. Só que o trabalhador esquece que esse regime de capitalização, que é o regime de previdência privada, ele vai recolher sobre aquilo que ele verter. Agora eu te pergunto, Nivaldo, e se esse trabalhador ficar desempregado por 5, 3 anos? E se esse trabalhador não conseguir se reinserir no mercado? E se acontecer alguma coisa que no longo da vida desse trabalhador, os recolhimentos dele sejam tão baixos que ele não tenha nem condições, inclusive lá na frente, de ter um benefício? E eu te digo mais, e se essa reforma passa, e se implementa-se essa reforma com relação a esse benefício de capitalização do que a pessoa receber aquilo que ela efetivamente recolheu, eu lhe pergunto, e se durante o curso da vida da pessoa, a pessoa gozar um auxílio-doença e já usar aquilo que ele já colocou, como é que ele vai ficar na aposentadoria dele, no momento em que ele mais precisar do regime? Então, esse debate, ele ainda está muito incipiente, a sociedade tem que entender a dimensão dos impactos que podem trazer, inclusive para o mundo do trabalho e inclusive para o mundo do trabalhador que se acidenta. Outro ponto bastante interessante, Nivaldo, é o recolhimento para os terceirizados. O índice de recolhimento dos terceirizados aumenta, né? A cota contribuição do INSS para os terceirizados aumenta e, em especial, nós não vemos na mudança da reforma da Previdência meios e métodos para elidir os índices de acidentes. Inclusive, de 10 acidentes que acontecem, Nivaldo, do trabalho, 9 acontecem com terceirizados. Então, o número de terceirizados que são expostos a condições degradantes é muito maior do que o número de trabalhadores que são os ditos das empresas próprias. Então, o que nós entendemos é que a medicina e segurança do trabalho ela tem que andar junto com as normas constitucionais, tem que ser vistas com maior prioridade do trabalho. Você que está aí nos assistindo, cuidado com o que vem por aí. Então, é um tema muito importante que a gente tem que debater e toda a sociedade tem que entender. Então, doutor, muito obrigado pela sua participação. A gente vai voltar a trazer você de volta aqui mais vezes, que é um tema muito polêmico. Exatamente. Certo? É um tema que, como você falou, precisa a sociedade ter mais participação para poder a gente entender o que realmente vem por aí. Muito obrigado, doutor. Eu é que agradeço, Nivaldo, e a força é do povo. E o que nós estamos fazendo aqui é o trabalho de divulgação de informações sociais. E o povo tem que estar entendendo que a mudança ela não está no Congresso, a mudança está aqui. Na imprensa, na mídia e junto com o povo. Nós fazemos a mudança. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns à TV Câmara. E o caminho é esse. Eu fico muito grato e a OAB também está sempre junto com a medicina e a segurança do trabalho. Obrigado, doutor. Então, ficamos por aqui. No próximo sábado, 10h30 da manhã, aqui no seu canal 39.1. Siga nosso Instagram, @SST na TV. Em outros estados, você acompanha pelo canal do YouTube Segurança do Trabalho na TV. Muito obrigado e um bom final de semana. Até o próximo sábado.